Então a gente começa o nosso 11º momento síncrono do curso, né, Mecânica dos Sólidos 1, né, do quadrimestre suplementar 2020-02. Já estamos na 6ª semana letiva, não é isso mesmo? Na metade do período letivo. E a gente inicia, não é, essa 6ª semana do período letivo com um tópico novo. Boa noite, Cristina. A gente vai, né, agora apresentar a forma de se determinar, de se quantificar os esforços internos, né, em estruturas do tipo de viga, pórtico e viga curva e arco. Tá? A gente lá no tópico de ações e esforços em estruturas, naquele momento a gente mostrou, não é, vamos dizer assim, os esforços de forma geral, dentro daquele conceito que a gente abordou. Bom, os esforços eles são a única maneira de eu conseguir quantificar o efeito das ações, que são as cargas externas, ativas e reativas, internamente na estrutura. E naquele momento a gente viu, né, que a gente tem esforço normal, esforço cortante, momento fletor e momento torsor. De uma forma geral, né, para um problema de carregamento qualquer, né, e geometria no sentido de você ter a geometria qualquer, mas no sentido de você ter o problema tridimensional. Depois a gente passou para uma situação de estudar especificamente um modelo mecânico estrutural denominado de treliça. E aí a gente, à luz de um conjunto de hipóteses, a gente viu que para a treliça, o único esforço, vamos dizer assim, interno, preponderante, que precisa ser quantificado, é o esforço normal. Apesar de, numa situação geral, eu ter lá, né, num sólido geral, eu ter força normal, força cortante, momento fletor e momento torsor. Mas, especificamente para as treliças, a única ação do carregamento externo internamente é representado pela força normal. Antes da gente começar a aplicar aqui, não é, nesse momento síncrono, né, a metodologia de cálculo para se determinar, né, os esforços e traçar os diagramas de esforços das estruturas que a gente vai analisar aqui, que é viga, pórtico, arco e viga curva, eu quero enfatizar aqui um objeto de aprendizagem que está lá no Moodle, que eu quero que depois vocês com calma assistam, né, na verdade, simulem novamente esse objeto de aprendizagem, que vai tratar, por exemplo, né, eu vou deixar ele aqui aberto, esse objeto de aprendizagem, né, que trata sobre um dos tópicos que eu já comentei na aula que estava lá, né, no vídeo que estava lá para vocês assistirem antes desse momento síncrono. Esse objeto de aprendizagem aqui, ele trata especificamente das equações diferenciais de equilíbrio, tá? Ou seja, das relações que a gente vai ter entre carga, força cortante e momento fletor para as estruturas que a gente vai estudar aqui nessa semana e na próxima semana de curso. Então, basicamente, o que tem nesse objeto de aprendizagem aqui é algo que a gente já reproduziu no vídeo, mas é interessante aqui porque ele é bonitinho, é organizado, tem um resumo da teoria. Mas aqui eu não vou ler, depois vocês explorem, eu só quero destacar alguns pontos, tá? Então, por exemplo, né, ele tem aqui uma situação de viga genérica, com carregamento qualquer, né, ele vai aqui estabelecer um elemento diferencial, né, de viga, onde numa face ele vai ter um cortante e um momento fletor. Como eu enxergo que esses elementos variam dentro do elemento diferencial, eu tenho, né, esses esforços mais a variação, né, ó. E esse elemento daqui está em equilíbrio. Ele vai processar o equilíbrio das forças e de momento. Ó. Equilíbrio das forças vertical. Né? Ele vai me dar, né, a primeira relação. Isso daqui a gente reproduziu na teoria também. Só estou fazendo aqui a simulação aqui desse objeto de aprendizagem para reforçar algo que a gente vai enxergar nas aplicações. Então, eu sei aqui que a derivada da força cortante em relação ao meu domínio estudado é igual a menos o valor da carga. Eu acho que lá na minha nota de aula eu esqueci esse menos, né? Só corrigir. O somatório dos momentos em torno desse ponto daqui vai me dar uma relação entre, né, cortante e momento.
Ó, tá vendo? A derivada, né, do momento em relação a x vai me dar a força cortante. Isso daqui é um resultado clássico desse tópico do nosso curso. A gente vai construir, por exemplo, as funções momento-fletor e a partir delas, por exemplo, eu posso obter ou verificar se as funções de força cortante que eu defini, né, na minha estrutura, ela tem coerência ou não, a partir da derivada da função momento. Ou seja, a derivada da função momento, ela me dá a força cortante. Ou seja, se eu tiver uma função quadrática aqui que me representa o momento, a função força cortante tem que ser linear. Se eu tiver uma função linear que me representa o momento, a função força cortante tem que ser uma constante. Se isso não for obedecido, está errado, tem alguma coisa incoerente. Por quê? Porque a gente consegue chegar nessas relações diferenciais aqui, nessas equações diferenciais de equilíbrio dos elementos de viga, né? É o que a teoria está me mostrando, tá? Então, se a gente não chega nessas relações aqui, tem alguma coisa incoerente com o meu desenvolvimento. Ele destaca aqui essas relações e, na verdade, coloca uma em função da outra, tá? Ou seja, a função momento, a derivada da função momento, a derivada segunda da função momento me dá o carregamento. E aí eu vou desenvolvendo aqui a simulação, né? Aplicando aqui o meu objeto de aprendizagem. Tá? Vamos lá. Vamos lá. E aí ele vai me relacionar os diagramas. A gente vai fazer... eu acho que já tem uma viga dessa em um exercício. A gente não vai fazer essa viga, né? A gente vai fazer uma outra viga engastada com carga concentrada. Mas, por exemplo, aqui, nessa viga com carregamento uniformemente distribuído, a força cortante ela é linear, né, nessa cara aqui, de sinal para a convenção que foi estabelecida lá na nota de aula. O momento fletor, a partir das relações diferenciais, ele vai ser uma função quadrática, tá? Com disposição de diagramas, seguindo uma lógica que a gente até vai comentar. A lógica aqui, olha, de força cortante da posição do diagrama é negativo para baixo e positivo para cima. Vocês vão pegar muitos livros americanos e a construção do diagrama de momento, ele utiliza essa lógica, né? O momento positivo para cima e o momento negativo para baixo. A gente, né, aqui, por exemplo, eu, né, não estou falando a gente não, os livros, eu, né, como tenho uma formação em engenharia civil, apesar de me considerar mais engenheiro aeronáutico do que civil, mas tudo bem, a gente geralmente constrói o diagrama de momento, né, apontando o diagrama, né, ou seja, destacando o diagrama para a região onde ele traciona. A tração, por exemplo, aqui em relação a esse momento, que é o momento que me dá o sorrisinho, é a tração embaixo. Ou seja, o momento positivo ele traciona embaixo, então eu coloco, na verdade, a disposição do diagrama para baixo, ou seja, para onde ele traciona. Por quê? O engenheiro civil, né, ele projeta muito estruturas de concreto armado. E o concreto armado, né, na verdade, é a composição do concreto, que resiste bem à compressão e não resiste à tração. Por isso que vem o aço para fazer a transmissão dos esforços trativos. E aí, o que é que acontece? O engenheiro civil ele observa o diagrama de momento fletor, ou seja, o diagrama de momento fletor ele está postado para a região onde traciona, e ele vai colocar aço onde tem diagrama de momento. Tá? Seja acima, né, acima ou abaixo, né, da linha neutra aqui da minha seção transversal. Tá? Por exemplo, nessa viga, pelo carregamento que foi aplicado, né, da linha neutra, ou seja, do centroide para cima, essa região está toda tracionada. Eu sei que vai ter armadura, né, para transmitir os esforços de tração acima, né, da linha neutra. Embaixo, o concreto resiste, porque embaixo que vai ter a compressão. Tá? Eu vou ter diagrama, por exemplo, de momento para baixo. Então, eu sei que naquela região é que vai ter o aço. Tá? Mas isso a gente vai discutindo. Ah, professor, eu não quero fazer assim, eu quero fazer igual ao que está no livro lá que eu tô me baseando, e ele desenha o diagrama positivo para cima e de momento negativo para baixo. Não tem importância. Você pode desenhar o diagrama para onde você quiser, contanto que você saiba o que acontece, né, mecanicamente naquela seção transversal, onde traciona e onde comprime, tá? A partir do centroide da seção. Tá? Não tem problema nenhum. Centroide da seção, vocês estão vendo,
né, que futuramente a gente vai ter uma ligação do que a gente estudou, né, com essas questões de saber onde traciona, onde comprime, eu já estou falando, né, que é do centroide para cima, mas quando a gente for estudar lá o último tópico do nosso curso, né, que é estudo da flexão, penúltimo, né, estudo da flexão, a gente vai formalizar isso perfeitamente, e aí a gente vai relacionar todas essas coisas que a gente está estudando separadamente, tá? E aí, ele simplesmente, né, vai formalizar essa situação aqui, que para um carregamento qualquer, os esforços V e M, eles podem ser obtidos pela integração das equações diferenciais de equilíbrio. Isso daqui não vai ser uma prática que a gente vai fazer, né? Vocês podem utilizar, não tem problema nenhum. Eu vou utilizar outra estratégia para construir esses diagramas, né? Não vou fazer a partir da solução da equação diferencial, né? A gente vai fazer utilizando outras estratégias, né? Aplicando equilíbrio fortemente, né? Mas se você quiser utilizar isso daqui também não tem problema nenhum. Vão dar os mesmos resultados e também é uma forma de você conferir, tá? Mas depois você estuda a teoria de novo, né? Vem aqui nesse objeto de simulação, né? Objeto de aprendizagem de simulação, vê como é que ele está traçando os gráficos. Esses gráficos aqui eles estão traçados naquela lógica que eu falei, né? Isso daqui é um objeto de aprendizagem desenvolvido pelo Laboratório de Mecânica Computacional da Escola Politécnica da USP. Né? E esse laboratório de mecânica computacional está ligado à engenharia de estruturas, né? Que está ligado à engenharia civil, e aí eles vão desenhar o diagrama dentro da lógica que eu falei. Tá? Perfeito. Vou finalizar aqui, eu acho. Não, ele tem aqui carregamento genérico. Não, isso aqui voltou, né? Voltou o objeto de aprendizagem. Deixa eu só abrir aqui outras coisas aqui, só para a gente... não. Esforços nas estruturas. Deixa eu ver aqui. Ó. Né? É só para destacar para vocês que os esforços que estão presentes no tipo de estrutura que a gente vai estudar, que são as vigas pórticos, são esses três aqui. Fletor, cortante e normal, que é tração ou compressão. Tá? A gente não vai ter torção e isso está explicado lá na teoria. O plano de carregamento está contido, né, no centroide, né, da seção transversal. Né? A gente não tem braço aí para ter torção nesse tipo de estrutura. Tá? E aí você me fala, então professor, uma viga ela não é planejada para ter a torção? Efetivamente não. Tá? É tanto, por exemplo, que se você observa a asa de um avião, a asa de um avião ela não é só constituída pela, né, a longarina. Ela é um caixão fechado, né, que tem rigidez à torção. Tá? Não é um perfil aberto, é uma outra história. Tá? O tipo de estrutura que a gente vai começar a determinar o efeito do carregamento externo e internamente, os únicos elementos internos, por conta da hipótese do carregamento aplicado, é isso daqui, ó. É cortante, que tem essa lógica daqui, ó, né? Esse carregamento ele está aplicado, né? Vamos dizer assim, o plano de carregamento está aplicado numa condição que eu tenho, que eu passo por todo, né, o centro de gravidade de todas as seções aí que caracterizam o meu elemento estrutural. A força cortante, o momento de flexão, tá aqui, né, que tende a mudar a curvatura da minha viga, né, a viga originalmente ela tem um eixo, né, reto e passa a ter uma dada curvatura, e a força normal, seja de tração, ou seja, de alongar ou de encurtar. Tudo bem, gente? Isso daqui só foi, né, um resuminho da teoria antes das aplicações, tá? Mas a teoria já está postada lá no Moodle. Eu até peço desculpa, né? Eu acho que foi a Gabi que me alertou, né, que o vídeo que eu tinha colocado lá, né, tava incoerente por conta, eu acho, que das mudanças que eu tinha feito lá na playlist, né, de colocar mais vídeo, deu um pauzinho lá, mas eu já consegui resolver. Então, a gente vai para a primeira aplicação. Eu preparei duas aplicações.
Se eu conseguir terminar dentro do tempo e der, vamos dizer, se a gente tiver uma janelazinha, a gente atende lá a demanda do Wilson e tenta fazer aqueles 2 exercícios lá que ele pediu, tá? Então, o objetivo aqui é determinar os esforços internos para todo o domínio da estrutura abaixo, que é uma viga engastada. Como prometido, né, eu falei que esse momento síncrono ele teria também um aspecto de revisão, né, porque, na verdade, nessa primeira parte do curso, uma das coisas que a gente fez foi determinar as reações de apoio de vigas isostáticas. Por exemplo, essa daqui. Né, essa daqui é uma viga isostática. Eu tenho, na verdade, aqui, né, vamos colocar aqui, eu tenho, na verdade, 3 incógnitas aqui de reação de apoio. Eu tenho uma reação vertical, né, a reação RAY. Eu tenho aqui uma reação RAX na horizontal e eu tenho aqui um momento reativo que eu vou chamar de MA. Ou seja, para eu determinar esses esforços internos, como primeiro passo, eu tenho que ter o carregamento externo todo da minha estrutura, seja o carregamento ativo e o reativo. Sem esses carregamentos, né, externos, eu não consigo quantificar, né, força cortante, momento fletor e força normal na minha viga. No material também, que foi disponibilizado para vocês assistirem, e também um caderno, para quem não quiser assistir só ler, né, o caderno, a gente dá algumas etapas do processo, né, para se traçar esses diagramas, ou seja, se determinar esses esforços, ou seja, determinar as funções que representam esses esforços e traçar as curvas dessas funções. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, calcular as reações de apoio, como eu falei aí, verificar, não é, os pontos de salto na curva em relação ao esforço que eu estou analisando, ou seja, o que eu destaco se existir força concentrada, né, associada ao meu esforço, eu tenho um ponto de salto na curva, tenho um ponto de inflexão e eu preciso, na verdade, ter um olhar para esses pontos de inflexão. Nesse caso daqui, desse problema, para a força cortante, né, ou seja, essa força daqui é uma força que me gera força cortante, tá? Ela está associada diretamente, né, ao corte da minha estrutura, é uma carga concentrada, então aqui é um ponto de inflexão. Essa força na horizontal é uma força totalmente ligada ao aspecto do esforço normal, e o momento concentrado aqui reativo é uma carga, né, concentrada relacionada ao momento fletor. Então aqui eu tenho 3 pontos de inflexão, respectivamente o de 10 ligado à força normal, o de 20 ligado à força cortante, e o momento MA aqui ligado ao momento fletor. Eu também preciso verificar os trechos de variação do esforço para eu poder conseguir colocar a quantidade de seções necessárias. Veja, isso daqui novamente a gente volta com o modelo de Cauchy. Para eu conseguir enxergar os esforços internos, eu preciso passar uma seção transversal e enxergar a partir do corte, né, dessa estrutura em 2 partes, analisar ou a esquerda ou a direita da seção, eu vou obter os mesmos esforços internos, e aí sim conseguir quantificar esses esforços. É só a partir da seção, né, que eu consigo enxergar internamente esses elementos. E aí eu preciso também, de alguma forma, quantificar, né, a variação dessas funções, no sentido de saber quantas funções eu preciso aplicar. E depois, finalmente, compor as funções dos esforços para cada trecho de variação do esforço. Nesse problema daqui, para a gente começar, na verdade, vamos dizer assim, a acelerar, né, dar os primeiros passos, eu coloquei um problema simples. Já existem vídeos com vários exemplos de determinação de esforços internos para esse tipo de estrutura, né? Vários, né? A gente já tem vários exemplos. Vamos construir alguns exemplos novos nesse momento síncrono e nos 2 momentos síncronos da próxima semana, mais alguns exemplos, tá? Mas vocês têm condições já, né, depois da avaliação somativa, de ver esses vídeos e praticar e trazer mais dúvidas para a próxima semana. Então, nesse problema daqui, eu só preciso de uma única seção transversal, não é? entre 0 e 4, para caracterizar
né, para definir todas as minhas funções de esforços internos aí no meu domínio X, ou seja, a função força normal, né, a função força cortante e a função momento fletor. Eu preciso somente de uma única seção que eu vou chamar aqui S1. Tá? Posicionada aqui em relação à minha origem, tá? Da minha coordenada do meu domínio X, ou seja, essa seção aqui, ela percorre de 0 a 4. Vocês já vão entender. Tá? Mas antes da gente abrir a estrutura em duas, vamos calcular as reações de apoio, utilizando o quê? O equilíbrio, né? Porque uma estrutura isostática, ela pode ser determinada, ela vai ser determinada pelo equilíbrio. Reações de apoio, como é uma estrutura no plano, eu utilizo as três equações de equilíbrio. Somatória das forças em x igual a zero, ou seja, esse ponto é o ponto que a gente está revisando, né? Esse é um das habilidades, né? Determinação de reações de apoio, cargas externas, vai ser cobrado na primeira avaliação somativa. Então, eu tenho RAX menos 10 igual a zero. Isso daqui já me dá a reação de apoio na direção X, 10 kN. E o sinal aqui me confirma, né, o sentido original. Tá, eu já olhei aqui a física do problema, eu tenho uma carga externa aplicada da direita para a esquerda, é claro que a reação vai me dar da esquerda para a direita. Mas se eu, não estou conseguindo enxergar, professor, coloquei lá da direita para a esquerda, iria me dar o valor negativo. É só isso, tá? Somatório dos momentos, somatório das forças em Y, 0. Então, eu tenho aí RAY, né, para cima, positivo, seguindo o sentido aí do Y positivo que eu denominei, menos 20, tá? Igual a zero. Então, eu tenho que o RAY, ele vale 20 kN. E, finalmente, o somatório dos momentos em torno do ponto A igual a zero. Usando a regra da mão direita, que todos vocês estão já carequinhas de aplicar e de saber, eu tenho que o 20 kN me dá momento em torno de A negativo, então é menos 20 vezes o braço de 4, e a carga momento, que é incógnita, não é? Ele entra direto, né? Não é braço, não multiplica MA por nenhum braço, isso daí já é um momento, tá? Ele entra, seguindo a regra da mão direita, positivo é o valor de MA. Quando eu tiver uma carga de momento concentrada, seja ela ativa ou reativa, ela entra na equação de momento direto, sem aplicar braço. E a força de 10 kN, ela não me dá momento porque ela passa pelo ponto A, eu não tenho um braço aí, tá? Isso daqui igual a zero. Eu tenho que o momento reativo em A me dá o valor de 80 kN/m. E aí agora a gente justamente começa com a determinação de cada uma dessas funções, né? Ou seja, para esse tipo de estrutura, que é uma estrutura de viga, veja que existe diferença dos modelos estruturais. Uma viga, eu vou ter esses três esforços. Se eu dissesse assim, olha, isso é uma barra de treliça, eu poderia ter essa carga de 20 kN? Não. Essa barra de treliça não suporta esse tipo de carregamento. Ela não foi projetada para isso. Então, é muito importante você conhecer a denominação estrutural do elemento, tá? Tem exercícios, por exemplo, tem situação que você vê no livro, por exemplo, já no livro 2 do nosso curso, que é o livro Mecânica dos Materiais, né, do Gear, que ele começa com uma revisão de estática e ele coloca uma estrutura lá que é uma mistura de viga com treliça. E aí, se o aluno não teve essa base inicial, ele não sabe diferenciar o que é viga e o que é treliça. E aí, quando ele corta uma barra de treliça, aparece só força normal. Quando ele corta uma barra de viga, aparece força normal, força cortante e momento fletor. E aí o aluno vem me perguntar, professor, por que essa barra aparece essas três coisas e nessa outra barra? Ah, tá, tudo bem, porque, na verdade, o professor teria que ter feito uma revisão com você de estática
E aí ele teria que ter mostrado para você que existe diferença, não é? De comportamento mecânico e estrutural entre um elemento e outro. Aí o aluno não teve isso, como é que ele vai conseguir, né, vamos dizer assim, interagir com esse tipo de modelagem? Não consegue. Tá? Então, não tem o que fazer. Porque tem professor que vai direto para esse livro, tá? Que eu sei. Tem professor que vai direto para esse livro e os alunos não conseguem diferenciar o que é uma viga de uma treliça e eu não sei como é que essas disciplinas elas acontecem, mas não é o meu não vem aqui ao caso, tá? Cada um faz o que acha que é o correto dentro do aspecto pedagógico que o professor acredita. Então eu vou começar agora fazer o desenho dos diagramas. Então, vamos lá, diagrama de força normal, vou utilizar essa abreviatura, né? Deixa eu colocar aqui, diagrama de força normal. Como eu comentei anteriormente, eu preciso somente de uma única seção transversal. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso daqui. Ah, não, vou pegar não. Eu vou desenhar novamente, tá? Então, eu vou reproduzir aqui a viga novamente, que a gente está estudando. Veja, se é força normal, o que eu vou colocar aqui na minha viga só são as forças que vão contribuir para esse esforço, tá? Eu não vou colocar momento fletor aqui. Eu não vou colocar carga vertical. Ah, porque tem as definições desses esforços, tá? A definição foi dada lá na teoria. Eu tenho a definição de cada um desses esforços e é interessante que vocês recuperem o que foi dado lá na teoria. Eu só vou colocar aqui a força, né, de 10 kN aqui concentrado. Vou colocar aqui a força de 10 kN da reação. Vou colocar aqui a dimensão da viga, 4 metros. E como eu, né, tinha comentado, para esse problema eu tenho os pontos aqui A e B. E para esse problema daqui eu preciso de uma única seção transversal. A seção, na verdade, se você estudou a teoria, ela tem que ser perpendicular ao eixo, né? Uma única seção para eu caracterizar o esforço, né? O esforço, na verdade, normal, é a somatória das forças à direita ou à esquerda de uma dada seção transversal perpendicular ao eixo de estudo, tá? Então, por isso que eu estou caracterizando aqui. E quando eu passo, aí eu tenho aqui, na verdade, a minha coordenada x, né, com a variação de 0 a 4 metros. E eu sei que para esse problema eu preciso de uma única função para caracterizar toda a força normal. Mas, lembra que eu falei dos pontos de inflexão? Esses pontos de inflexão, eu preciso analisá-los, não é? Localmente, a partir de uma lógica, né? Vamos dizer assim, a partir de uma lógica, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou destacar aqui de azul. Eu preciso analisá-lo aqui em uma lógica local, como se fosse um delta antes e um delta depois. A mesma coisa aqui, né? Um delta antes e um delta depois. Para pegar, vamos dizer assim, a variação que eu tenho. E vocês vão ver que a função que a gente vai dar, ela vai ser construída e vai me representar isso daí. Por quê? Porque a gente tem que começar a construir esse diagrama, né, dos zeros, né, vindo aqui do zero, até chegar no, né, fora da estrutura, até chegar no ponto zero. Quando eu chego no ponto zero do meu domínio, eu já tenho essa carga de 10. O que é que acontece, né, quando eu chego nesse ponto zero? Né, quando eu vou para um domínio, né, entre 0 e 4, eu já tenho uma outra situação, até chegar no 4, tá? Então, eu vou pegar aqui, inicialmente, antes de destacar, né, a seção, eu vou pegar esse elemento aqui, ó, né, esse primeiro elemento aqui, ó, em A, né, onde eu tenho a carga concentrada de 10 kN. E se você olhar na teoria lá, o que eu assumir, né, que para um elemento assim, para eu quantificar, eu vou colocar o N e o N mais a variação, né, que é justamente isso daqui que eu quero pegar, tá?
né? E isso eu vou conseguir por equilíbrio, assumindo aqui que esse esforço é sempre positivo trativo, né? Se o equilíbrio me der o contrário, ou seja, se o sinal me der o contrário, eu sei que ele é, né, negativo. Ou seja, se o sinal ele for negativo, ele nega o que eu assumi aqui, é a mesma coisa de treliça. Então, para essa situação aqui, eu faço o somatório das forças em x igual a zero. E aí eu tenho, né, por exemplo, o x positivo para cá, eu vou ter o valor de menos n, né, mais 10, depois mais n, depois mais o próprio ΔN igual a zero. Tá? Então, eu sei que dessa equação o ΔN vale menos 10 kN. Eu sei que nessa seção, né, nessa seção aqui transversal, para x igual a zero, eu já saio da minha curva, né, com um salto, né, de 10 kN compressivo. Né? A minha função ela vai sair de 0 até 10. É esse salto. Se eu tiver carga concentrada, eu tenho um salto na curva no valor da carga concentrada. Tá? Então, a gente já achou o primeiro salto aí da curva relacionada, né, a essa primeira carga concentrada. Agora, a gente vai para dentro do domínio. E para esse problema, eu preciso de uma única função. Né? Ou seja, de uma única seção de corte e de uma única função para representar a variação da força normal entre 0 e 4. E para isso, eu posso trabalhar com o lado esquerdo da seção ou com o lado direito da seção. Comumente, eu costumo trabalhar, né, no início, na apresentação desse tópico, né, para o aluno, sempre do lado esquerdo, né, sempre do lado onde a gente fez o dimensionamento com o sistema de coordenadas x, para não confundir. Né? Por quê? Porque depois a gente vai evoluir um pouquinho, vai trabalhar com sistemas de coordenada local, mas eu não quero fazer isso agora. Eu não vou trabalhar com o lado direito da seção, porque se eu trabalhar com o lado direito da seção em cima dessa, né, dessa localização do sistema de coordenada, eu tenho que contemplar aqui, ó, o dimensionamento daqui para cá, né, com esse sistema daqui, ó, com essa situação aqui, que é 4 menos x, tudo bem? Porque se isso tudo daqui tem 4, isso daqui até aqui a seção tem x, o restante que fica do lado direito da seção tem 4 menos x, porque se eu somar 4 menos x mais x, me dá o 4. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, ó, é pegar, cortei a estrutura, e eu vou trabalhar com o lado esquerdo da seção. Passei aqui a seção, S1, tá? Coloco o carregamento que está à esquerda da seção, que é só a carga de 10 kN, é só essa carga que tem, que contribui para a força normal. É claro que tem aqui uma carga vertical e tem um momento, mas a carga vertical e o momento, ele só vai contribuir para a cortante e momento fletor. Tudo bem? Eu não vou colocar carga cortante aqui, força cortante, que não vai me contribuir para a força normal. Tá? Eu só estou colocando a carga que me contribui para o esforço. E se a estrutura inteira está em equilíbrio, essa parte daqui só vai estar em equilíbrio se aparecer aqui a função, né, de esforço interno que eu estou querendo caracterizar aqui, que eu estou assumindo como tração. Não sei. Vamos ver. Vamos ver o que a conta me dá. Geralmente, o que a gente faz é assumir sempre na convenção positiva do esforço que foi lá apresentada na teoria. E eu sei que esse problema daqui, essa função aqui vai valer de x, né, variando de 0 a 4. Eu vou até formalizar, porque isso está aqui em cima. Eu sei que o x aqui, para essa função, ele vale de 0 a 4 metros. Tá? E para eu descobrir o nx aqui, basta aplicar o somatório das forças em x igual a 0. Então, eu tenho a força de 10 kN aqui, mais a função força normal, que eu estou querendo descobrir, que vale, né, menos 10. Então, ou seja, o que eu tenho aqui, realmente, é uma força, né, de compressão, né, de compressão associada aí em toda a minha barra. É claro, eu já estou vendo aqui, né, é uma força, é uma função constante, né, no valor de 10 kN, e eu já sei que, pelo que eu assumi, a força interna que age nessa barra inteira
né? Normal, ela é compressiva, mas eu estou observando isso aqui, né? Olha, eu tenho uma força, né? Aqui nesse ponto da esquerda para a direita e nesse ponto da direita para a esquerda, e eu estou vendo, né? É só você pegar a sua régua e fazer isso daí, né? Você vai ver que você estava comprimindo essa régua, né? Realmente, fisicamente faz sentido. E para a gente fechar o diagrama, a gente precisa, na verdade, quantificar esse elemento daqui, ó, esse elemento daqui, no ponto B. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou quantificar esse elemento aqui no ponto B. Nesse elemento aqui do ponto B, eu vou ter uma força normal aqui, né, e uma força normal N mais delta N, e aqui eu tenho, no ponto B, um valor de 10 quilonewtons. Então, eu também aplico o somatório das forças em x igual a zero. Eu vou ter menos N, é menos 10, mais N, calma aí, menos N, menos 10, mais N mais delta N, isso daqui igual a zero. O delta N aqui, ele vai me dar 10 quilonewtons. Então, vocês vão enxergar o porquê desses 10 quilonewtons positivo. Vamos lá traçar o diagrama, né? O primeiro diagrama nosso de força normal. Olha só. Vou desenhar aqui o eixo da barra, saindo de 0 a 4 metros, 0 a 4 metros. O que é que acontece no ponto A? Né? Aqui é o ponto A, né? E aqui é o ponto B. Vou desenhar aqui de verdinho. Eu venho aqui, ó, eu venho aqui, não tenho carga, não tenho carga, não tenho carga. Quando eu chego aqui, o que é que a conta me deu? Ela me deu, ó, 10 quilonewtons para baixo, negativo. Ou seja, quando eu vou estudar a estrutura, quando eu chego no ponto A, ela já tem 10 quilonewtons comprimindo, né, esse ponto, essa seção transversal. De 0 a 4 metros, isso daí é representado por uma função constante também de 10 quilonewtons compressivo. E quando ele chega nesse ponto, ele vai o quê? Eu tinha 10 negativo, com 10 positivo, ele volta para quanto? Para 0. Então, a minha viga inteira, ela está comprimida, né, por uma função, né, por uma função constante, né, de 10 quilonewtons, e nesses extremos eu tenho salto na minha curva. Veja, a curva, né, o desenho, ele tem salto, mas ele não é descontínuo. Lembra da primeira hipótese do nosso curso, que era a continuidade do meio? Então, eu não posso agora tentar descrever força normal, força cortante e momento fletor por funções descontínuas. Não, não existe isso. Eu não posso ter uma função desse tipo daqui, ó. Eu não posso ter, por exemplo, aqui, ó, A e B, né, que ela está dada só por isso daqui, ó, 10 quilonewtons negativo. Né? Aí o que é que eu estou falando aqui? Olha, tem um buraco aqui. Né? Tem um buraco aqui. Isso daqui não é uma função contínua. Eu desenhei o eixo da barra, e a função em cima do eixo da barra, né, que me caracteriza esforço, ela tem que sair de 0, olha, ela sai de 0, né, e volta para 0, dentro das variações que as funções elas me representam. Podendo ter salto, né? Podendo ter salto, mas descontinuidade nunca. Nunca. Vou agora definir a força cortante. Vamos para a força cortante. Diagrama de força cortante. Diagrama
de força cortante. Ah, tá, tudo bem. Professor, mas por que a gente está fazendo isso? Por que cargas d'água a gente está estudando isso? E isso você está estudando para fortalecer a questão da tomada de decisão de engenharia. Por exemplo, você está numa estrutura de viga e você vai projetá-la, por exemplo, para uma situação de força normal. Você vai projetá-la para uma situação de força normal onde você vai pegar o máximo de força normal na viga, não é? Então, para isso, você precisa traçar o diagrama para você pegar o máximo valor daquele esforço numa dada região. É para ali que você vai tomar a decisão, porque se passar no valor de máximo, vai passar em todo o resto, né, do meu domínio estudado. Tá? Então, isso daí é para fortalecer as questões de tomada de decisão de engenharia. Não tem como você quantificar margem de segurança ou fator de segurança nas estruturas sem ter o que atua nas estruturas internamente. Para depois a gente comparar com o limitante do material, né? Porque aqui, né, essa viga vai ser constituída de um material que vai ter um limitante, a gente vai discutir isso já já nas próximas semanas de curso, tá? Diagrama de força cortante. Então, na força cortante, eu só vou colocar, né, eu vou ter aqui, vou repetir de novo, eu vou colocar minha viga, e eu só vou colocar as forças, na verdade, que contribuem para o corte. Né? Olha, a força normal aqui, ela não contribui para o corte transversal da viga. O que contribui, né, para o corte transversal da viga é essa reação de apoio aqui, que vale 20 kN. E essa carga concentrada aqui de 20 kN. O restante não me importa. Ah, professor, e a carga momento? Não, a carga momento não vai me dar nada de corte. Eu não coloco ela para nada. Não coloco ela para nada. Para a força cortante, ela não entra. E eu coloco aqui a dimensão da minha estrutura. Para essa situação, igualmente anterior, eu preciso somente de uma única seção transversal para caracterizar aqui a minha função força cortante. Veja que essa seção ela foi aplicada aqui perpendicularmente ao eixo. Tá? E eu escolho aqui a esquerda ou a direita da seção para o dimensionamento que eu dei. Da mesma forma da força normal, eu vou passar o corte, né, a seção S1, e pegar a esquerda da seção. Tá? Bom, como eu tenho força concentrada aqui, né, ou seja, transversal ao meu eixo, isso daqui vai implicar salto na curva de cortante. Isso daqui não me representa nada na curva de momento, nada na curva de normal, mas na curva de cortante sim. Então, igualmente ao que eu fiz na normal, eu vou colocar aqui e analisar essas regiõezinhas aqui, né? Antes e depois aí, né, da seção. Para a gente pegar a variação e enxergar o que é que a gente vai ter, né, localmente aí de valor de salto na curva. Então, por exemplo, aqui no ponto A, eu vou colocar o quadradinho de novo no ponto A. Eu tenho uma força de 20 kN e eu sei que vai aparecer aqui uma força V e uma força V mais ΔV, seguindo a notação, cuidado, tem que recuperar a teoria. A notação, olha, de força cortante positiva é essa, né, para uma seção, né, para uma seção aqui, ó, à esquerda, né, para uma seção à direita, eu tenho que obedecer o princípio da ação-reação, então o positivo é de baixo para cima. Se eu pegar um elemento aqui, né, que conversa com esses dois, para fazer sentido aqui com o princípio da ação e reação, ó, o positivo é isso daqui. Estou colocando isso daqui no meio. Esse mata com esse, né, ó, esse mata com esse e esse mata com esse. Então, eu estou aqui colocando o positivo na convenção de força cortante. É tudo convenção, tá? Tem livro que... Essa é a convenção clássica que a gente utiliza na civil, né? E na mecânica também. Tá? É uma convenção clássica aqui. Então, com essa situação, eu aplico o somatório das forças em Y. Eu estou adotando o Y positivo para cima, por exemplo. Eu vou ter aqui o V menos o 20 menos o V menos o ΔV, isso daqui igual a zero, eu vou ter um ΔV valendo menos 20 kN. Então, o que eu sei
o que eu sei aqui, não é que, na verdade, é nessa posição aqui, né, nessa posição aqui que eu assumi que a força, né, ela seria de cima para baixo, né, porque o positivo à esquerda, que é o que a gente vai fazer, é de cima para baixo, mas ela está dando negativo. Veja, é claro, aqui a força cortante, aqui, ó, a própria direção da carga na força cortante, ela me impõe o salto. Esse salto vai ser de baixo para cima, que é o que a gente, na verdade, conseguiu com essa conta daqui. Então, no diagrama, eu sei que eu vou sair de 0 para 20. Depois, agora, a gente vai justamente escrever a função, né? A função força cortante, para a situação à esquerda. Então, eu já vou colocar aqui a minha estrutura, né? Ó, já com a seção. Coloquei aqui a minha estrutura com a seção S1. E a força cortante aqui na convenção positiva, que eu defini lá na teoria, e o dimensionamento aqui do sistema de coordenada de referência X, e as forças todas que estão à esquerda, que é o que eu tenho, é isso daqui, 20 kN. E aí, essa força cortante aqui, ó, essa função força cortante, ela vale de 0 a 4 metros. Tá? Então, o que eu preciso agora para calcular somatório das forças em y igual a 0. Então, eu tenho 20 positivo, menos a função força cortante v de x, isso daqui igual a 0. Então, eu tenho que v de x é 20 positivo, menos v de x negativo. Isso daí, então, eu tenho realmente o valor de 20, né, kilonewtons. Tá? Então, a força cortante realmente ela é positiva, né? Ou seja, o positivo é de acordo com esse sentido de corte, e no caso da força cortante, o positivo a gente constrói o gráfico para cima, o negativo para baixo. Tá? E finalmente a gente volta a estudar o outro pontozinho, que é o ponto B. Que vai ser justamente, né, um valor, né, de 20 kN, né, de cima para baixo. Tá? Vamos colocar aqui que eu tenho o ponto B, 20 aqui, e eu estou assumindo, né, o positivo, nessa situação aqui. E a gente vai ver, aqui vale V, aqui vale V, aqui vale V mais ΔV, aqui vale V mais ΔV, e eu vou justamente querer calcular o ΔV a partir do equilíbrio somatória das forças em Y0. Aí eu tenho V menos 20 menos V menos ΔV, isso daqui igual a 0, eu sei que o ΔV vale menos 20 kN. Vou agora desenhar o diagrama. Olha só, vou desenhar o diagrama. Eu peguei o eixo da viga, né? Isso aqui de 0 a 4. Eu chego aqui, né? Fora da estrutura não tenho nada. Quando eu chego no ponto 0, o que eu calculei, né? Eu tenho um salto na curva de cortante no valor da carga concentrada valendo 20 kN. Ó, tá aqui, ó. 20 kN. Eu tenho uma função constante aqui, ó, né? Ó, para x valendo 0 é 20, para x valendo 1 é 20, ou seja, é uma função constante. Né, no trecho de 0 a 4, de 20 kN também. E quando eu chego no ponto B, eu tenho uma carga de cima para baixo, me dando aqui, olha, o fechamento do gráfico. Tá? Ou seja, como eu falei, né, essa estrutura daqui, a tendência de corte dela é a tendência de corte que a gente deu como positiva. Essa daqui, ó, assim, ó. Ela corta nessa condição. Ó. Se fosse negativa, ela cortaria do jeito, né,
ah, contrário, seria assim, né? O negativo por convenção. Ela cortaria assim, ó, tá? Mas veja que a tendência de corte é sempre perpendicular ao eixo, né? E a gente vai ver futuramente, né? Na verdade, que para esse tipo de situação de análise, a gente não busca, né, vamos dizer assim, o máximo, né, é positivo, né? Não tem nada a ver. Né? Para o cortante, o que vale é o máximo em módulo. Por quê? Porque aqui, olha, o corte ele não muda a condição, vamos dizer assim, do efeito, né, de falha que esse esforço me dá. Diferentemente da força normal, né? Porque a força normal compressiva, ela é encurta. Ela muda, né, a estrutura, né, no encurtamento, né, numa situação completamente diferente de uma tração, que é alongamento. Né? Então, o positivo e o negativo da força normal é importante. Aqui no corte, não. O positivo e o negativo não me diz muita coisa. O que me diz é o maior valor em módulo de força cortante para as análises que a gente vai fazer no futuro. E, finalmente, para a gente finalizar essa questão, a gente precisa quantificar o diagrama de momento fletor, né, dessa estrutura, né, a variação de diagrama de momento fletor. Então, olha só, para esse diagrama, eu tenho que colocar as cargas, né, externas que me geram momento. Então, tanto carga vertical, né, quanto os momentos concentrados, eles me geram momento. Então, olha, cuidado, não posso só colocar carga-momento, tá? Aqui, tanto as cargas verticais, aqui, ó, quanto a reação de momento, que vale 80 kN/metro. Deixa eu ver se eu coloquei a unidade correta, que eu nem reparei. Aqui, as reações de apoio, 80 kN/metro, certinho. Tá? Então, para o caso da determinação, né, do momento fletor, eu preciso colocar as cargas que me produzem momento. Essas cargas daqui, ó, verticais, elas tendem a fletir as seções transversais. A força aqui de 10 kN, era de 10 kN? Deixa eu dar uma olhada. A força de 10 kN aqui, ela não me dá momento, né? Em nenhum ponto aqui da minha viga, porque elas passam pelo ponto, tá? Então, aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o meu domínio da estrutura, que vale 4 metros. Vou colocar aqui o sistema de coordenada, né, de referência, x, y para cima. E aqui também, para esse problema, eu vou precisar somente de uma única seção para caracterizar. E nesse problema, ao invés de 2 elementinhos aqui, eu vou precisar só de um elementinho. Por quê? Porque nesse caso daqui, a carga concentrada que vai me dar inflexão, né, na curva é a carga de momento. Essa carga concentrada aqui, ela não entra para inflexão de momento. Ela entra para inflexão de cortante. Para inflexão de momento, ela não entra, mas essa carga concentrada aqui, ela entra. Tá? Então, nesse caso aqui, desse pontinho A, eu vou ter essa carga-momento valendo 80 kN/metro, né? E nesse elemento diferencial, eu vou colocar, né, o esforço de momento fletor no sentido positivo da convenção. E agora, aplicar o somatório de momento, né, nesse pontinho aí. Né? Então, somatório dos momentos no pontinho A para esse conjunto de forças, que são momentos. Utilizando a regra da mão direita, eu vou ter menos o momento, mais o 80, mais o M, mais o delta M. Isso daqui igual a zero. Olha só, o delta M aqui me deu... o delta M aqui me deu negativo. Né? Me deu menos 80 kN/metro.
O que é que esse menos significa? Significa que o que eu assumi foi isso daqui, ó. Foi esse momento positivo, que é o sorriso, é o momento positivo por convenção, ou seja, numa seção transversal, o sorriso existe tração embaixo e compressão em cima. O que é que eu falei? O diagrama de momento a gente sempre desenha para onde traciona. E a carinha triste é o momento negativo, que é esse daqui, por convenção. Ou seja, é tração em cima e compressão embaixo, tá? É a carinha triste. Nessa viga daqui, esse carregamento aplicado para uma situação, né? Vamos imaginar aqui, né? Uma situação, porque a gente está representando pelo eixo. Né? Vamos assumir que a gente tem uma seção transversal retangular e numa vista frontal aqui, ó, numa vista frontal, você tem isso daqui, ó, né? Ó, ao invés do eixo, eu coloco isso daqui, né? E aí eu coloco a carga. Né? Essa carga daqui. Essa fibra daqui que eu estou destacando de vermelho, ela vai estar tracionada ou comprimida? Quem me responde? Pelo que a gente já destacou. Eu tenho o eixo da barra, né? Isso aqui a gente vai estudar depois. Eu tenho o centroide, aqui o eixo neutro, né? Que contém todos os centroides aí, né? Das seções aí. Mas essa fibra aqui, ó, superior que eu estou destacando, né? Para essa situação de carregamento, ela vai estar tracionada ou ela vai estar comprimida? Para esse carregamento. Ah, professor, não consegui enxergar. Faz o seguinte, pega uma régua, gruda na mão, né, aplica uma carga de cima para baixo e vê o que é que acontece na fibra superior dela. Se ela traciona ou se ela comprime. Alguém? Ninguém? Cristina? Wilson? Gabi? Ela traciona em cima, tá? Por quê? Porque é um momento negativo. Veja, eu assumi positivo, né? Ou seja, tração embaixo, e a conta me deu, né, que eu nego o que eu assumi. Então, esse gráfico daqui, de momento, ele vai ser negativo e eu vou desenhar ele para cima. Por quê? Porque é a convenção que eu estabeleci para compor esse diagrama. Né? Em cima eu sei que vai estar tudo tracionado, ou seja, a partir, né, dessa posição aqui para cima, eu sei que isso tudo daqui vai estar tracionado. Ah, professor, não gostei dessa sua metodologia, eu vou fazer o seguinte, negativo vou botar para baixo e positivo para cima, não tem problema nenhum. Contanto que você saiba que, para essa situação, o que está tracionado é a parte superior da viga, porque o importante é o que acontece na mecânica, né? Efetivamente na estrutura. E que vocês, seu conjunto de colegas que trabalham no desenvolvimento de engenharia, todos enxerguem essa mesma lógica, tá? Porque não adianta um enxergar uma lógica e outra lógica, né? Uma outra conversão, e aí dá pau, né? Da morte, da quebra, da perda, né? Tá? Então, né? É convenção estabelecida e, né, a empresa vai ali apontar para uma convenção única que ela vai definir nos seus relatórios. Agora a gente parte para analisar a seção transversal à esquerda. Vige, Wilson, não sei não se vai dar tempo, viu? Porque para esse problema simples a gente está demorando já quase 1 hora, mas tudo bem. Então, eu vou agora analisar a seção. Eu sei que é uma única seção transversal de 0 a 4 metros, necessário para caracterizar, né? Eu vou aqui escrever, eu vou apresentar aqui a seção, né? A seção S1 com a situação de momento, né? Que é o momento positivo, tá? De função que eu vou descobrir. Eu sempre coloco positivo, não é? Porque se aparecer menos, eu sei que é o contrário do que eu assumi, tá? Para não confundir. Isso aqui vale x, aqui eu tenho 0, e eu tenho a carga de 20, e aqui kN, e eu tenho aqui o momento de 80 kN/m. Olha só, cuidado, tá? Cuidado. Para eu fazer agora a determinação do momento, nessa situação aqui, eu obrigatoriamente preciso aplicar o somatório dos momentos na seção.
Eu não posso aplicar em qualquer lugar. Por quê? Porque se eu aplicar em um lugar fora da seção, nessa seção aqui, ela aparece, ó, ela aparece força normal, força cortante e momento fletor. Só que eu analisei aqui tudo separado, né? Eu analisei força normal separada, força cortante separada e momento fletor separado. Mas, na verdade, esses três esforços estão atuando na seção transversal. É como se eu tivesse, originalmente, isso daqui, ó. Eu tenho a força normal aqui e a força cortante aqui. Se eu aplicar a somatória dos momentos, por exemplo, em zero, olha só, essa força cortante aqui me dá momento em zero? Me dá. Eu preciso colocar ela em jogo. Só que isso daqui, gente, é uma função. E vocês vão ver que é muitas vezes uma função linear de x, que você vai ter que multiplicar por x. Isso dá uma confusão danada. Só que se eu fizer o somatório dos momentos na seção, a força cortante passa pela seção e ela não me produz momento e eu não tenho preocupação alguma com a função força cortante sendo jogada obrigatoriamente para análise do momento fletor. Então, na determinação de esforço de momento fletor, eu sempre, repetindo 1000 vezes, eu sempre aplico o somatório dos momentos na seção, criatura. Se você aplicar em qualquer outro ponto, você vai ter que levar o efeito da força cortante para aquele ponto. Vai dar bagaceira. Quem avisa, amigo é. Então, somatório dos momentos na seção em 1. Então, regra da mão direita, a força de 20 kN me dá momento na seção, valendo menos, né? Menos 20 vezes x. A força momento concentrada entra direto, né? Positivo, valendo 80. E a própria função momento fletor, mx, ele entra positivo, seguindo aí a regra da mão direita. E aí eu tenho a função momento fletor valendo 20x menos 80. Olha só, isso daqui que a gente acabou de determinar faz sentido com o que a gente acabou também de ver no objeto de aprendizagem? A derivada do momento em relação a x me dá quem? A força cortante. Deriva essa função daqui. Ela me deu a função força cortante? Me deu sim, criatura. Me deu a função força cortante, sim. Tá? Então, a gente conseguiu recuperar, né, a função força cortante. Uma outra coisa, essa função aqui, quando ela for diferente de uma função constante, tanto para cortante quanto para momento, eu preciso saber se existe zero da função, né, coerente dentro do domínio estudado. Tá? Por quê? Porque muitas vezes essas funções elas mudam de sinal dentro de um dado intervalo. Então, eu preciso procurar obrigatoriamente o zero da função do esforço, seja ele cortante, normal ou fletor, para uma dada função que seja diferente de uma função constante. Né? Porque se é função constante, não vai ter mudança de sinal da função. Então, o zero da função para essa função, ela vai ser 20x menos 80 igual a zero. Aqui, me dando x igual a 4, ou seja, é um zero da função coerente, porque 4 está dentro do intervalo. Então, e como essa função é uma função linear, eu posso escrevê-la, não é, a partir de 2 pontos. Para m igual a zero, vale menos 80. Olha só que interessante, olha. A função, ela sai, né, de onde o salto foi estabelecido. O salto foi de menos 80, ela tem que sair de menos 80. Veja, se me der qualquer outro valor diferente de 80, tem erro. Porque aí vai ter uma descontinuidade na curva. E não pode. Ela sai de zero, vai para menos 80, varia linearmente nessa função, caindo para zero. Tá? Então, m em 4, ele vale zero. Vou desenhar agora o diagrama de momento fletor desse problema. Na convenção que eu descrevi,
Se você não quiser seguir essa convenção, né? Ou seja, o negativo eu jogo para cima, tá? Então, ela sai de menos 80, ó, que é o salto na curva. Varia linearmente até zero. E eu sei que a fibra, né? Por exemplo, se essa seção ela for retangular, da linha neutra para cima, tá tudo o quê? Tracionado. Gente, é aqui, ó, que o engenheiro civil vai colocar aço, ó. É aqui que ele vai colocar aço. Ele não vai colocar aço aqui. Aqui está comprimido. O concreto resiste à compressão. Então, por isso que a disposição, né, a disposição do diagrama já indica para o engenheiro civil onde eu preciso colocar a armadura, né, que vai ser responsável por transmitir a tração. Perfeito, gente? Vamos para o próximo exercício. Alguma dúvida em relação a esse tópico? Quer colocar alguma dúvida? Alguém aí se manifestando no chat? Exercício 27. Gente, os exercícios que a gente já tem no canal, né, e que está tudo organizado no Moodle, já tem exercício cabeludíssimo. Muito difícil, muito complicado, com situações bem mais gerais, né? É uma situação agora que eu já vou colocar, né, para ajudar vocês. Vamos lá, ó. Eu quero que você determine, né, força normal, força cortante e momento fletor nessa estrutura daqui, né? Vamos complicar, né? Porque eu não sou daquele tipo de professor que esconde o jogo, né? Que só dá exemplozinho bobinho e chega nas avaliações, cobra o impossível para o aluno. Não, a gente já mostra o cabeludo já nas aulas, nas listas. É isso daí. O carregamento é esse daqui, ó. Esse é o carregamento. Ele vale aqui 3 kN por metro. Eu tenho aqui essa distância que vale 6 metros. E eu tenho essa outra distância aqui, ó. Que vale 3 metros. Esse carregamento, ó, eu acho que em outros vídeos sobre esse tópico, eu faço uma discussão inicial sobre o que pode representar os carregamentos que a gente apresenta em cada um desses exemplos. Eu lembro de ter comentado aqui com vocês que não é objetivo do curso estar discutindo modelagem de carregamento. Isso vocês vão ver em cada uma das modalidades de engenharia que vocês vão cursar, né? O nosso curso aqui ele não tem essa pegada de caracterizar, por exemplo, o que poderia representar esse carregamento aí, tá? Mas alguém poderia me definir o que possivelmente poderia representar esse carregamento? Eu acho que já tem um vídeo com essa mesma estrutura, tá? Com essa mesma estrutura, assim, ó, de barra inclinada, só que com carregamento assim, ó. Diferente desse daqui. Esse carregamento é uma coisa, esse carregamento aqui é uma outra coisa. Veja que esse carregamento aqui, ó, ele está associado a uma coordenada aqui, ó, vou colocar aqui, ó, uma coordenada local S do meu eixo da barra. Né? E a força, ela não está normal ao eixo da barra, né? Tem uma certa inclinação aí, né? Porque normal a barra é uma componente dela, né? Ó, essa componente aqui, ó, é uma componente normal. E essa força daqui, ela vai ter tanto uma componente normal e uma tangencial. Já já a gente vai mostrar isso daí, mais claramente.
O que poderia me representar esse carregamento aqui? Ninguém? O que poderia me representar esse carregamento aqui? Esse modelo de carregamento na estrutura? Gente. Ó, isso daqui pode representar uma sobrecarga. Isso daqui pode representar o peso próprio? Jamais. Nunca. O peso próprio tem que estar associado com a própria estrutura. Isso daqui representa o peso próprio? Sim. Isso aqui poderia representar o peso próprio? Sim. Porque está associado aqui, ó, à estrutura, né, e, na verdade, o carregamento, né, sendo aplicado de cima para baixo, né? Ou seja, eu posso depois jogar isso daqui, né, sendo representado por uma única força, passando pelo centro, né, de gravidade, centro de massa e centroide da minha estrutura, tá? Né? Olha, eu acho que tem um outro exercício com esse mesmo tipo de viga, com um carregamento assim, ó. Isso daqui, ó, poderia me representar o quê? Uma rajada de vento agindo na estrutura. Esse carregamento aqui, ó, também poderia me representar uma rajada de vento, de cima para baixo. Tá? Então, essas coisas a gente não vai discutir no curso. Mas a gente apresenta isso daqui que possivelmente você, quando estiver estudando lá na sua engenharia, especificidades sobre os produtos, né, da sua engenharia, onde você vai ter que fazer análise estrutural, possivelmente você vai, né, modelar o carregamento e depois representar, né, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento com essas coisas aqui que a gente está mostrando, tá? Quem assistiu o vídeo da Boeing que eu coloquei hoje, né, tá entendendo o que eu estou falando, né? Os engenheiros lá dando, né, como um exemplo de se analisar uma viga de ou de uma asa de um avião como uma viga engastada. E falando lá sobre a força cortante, momento fletor, tá? Então, o que é que eu tenho? Deixa eu colocar aqui, né? Ponto A, ponto B. Vou colocar aqui os esforços. Deixa eu pegar aqui uma outra cor para não poluir o desenho tanto assim com a mesma cor. Vou colocar aqui os esforços, não, as reações de apoio, né? O R a Y, né? O R a X e o R PY. Bom, como é que eu posso, como é que eu começo a estudar esse problema? É fazendo o equilíbrio, né? Então, eu vou, né, aplicar somatória, né, somatória das forças em x igual a zero. Então, eu tenho que o RAX ele vale zero. Somatória das forças em y igual a zero. Então, as forças em y eu tenho RAY mais RBY menos, aí a gente já sabe o que é que faz, né, com isso daqui, né? A gente teria que descobrir aqui essa dimensão aqui, ó, completa. Como é que a gente descobre essa dimensão? Por Pitágoras. Na verdade, o S ele está variando de 0 a 6,71 metro. Na verdade, né, essa dimensão aqui, né, 6,71, ela foi obtida justamente, né, do 6 ao quadrado. 6 ao quadrado e eu coloco cúbico, né? 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, deixa eu só conferir aqui. 36 mais 9, né, é raiz 6,71 aproximadamente. 6,71 metros. Então, como é que eu calculo essa carga que eu vou colocar aqui? É justamente 3 vezes 6,71. Vezes 3 me deu 20,12, né, aproximadamente, quilonewtons. E essa carga ela vai estar aplicada na metade, né? Na metade desse comprimento, né? Que na verdade quando você fizer aí a proporção, ele vai estar
também na metade da direção x, ou seja, ele está a 3 metros daqui. Perfeito? Isso vai me ajudar no cálculo dos esforços, né? Dos esforços não, das reações, né? Que aqui eu só tenho uma equação com duas incógnitas, eu vou ter que aplicar a equação de momento. Então eu tenho, né, RAY mais RBY menos 20,12, isso daqui igual a zero. Então, RAY mais RBY igual a 20,12. Eu não consigo resolver, preciso de mais uma equação, somatório dos momentos em A igual a zero. E aí eu vou ter RBY vezes o braço, positivo. Isso aqui é revisão para a primeira prova, tá? Até o que a gente pediu para a primeira prova é isso. Vocês estão vendo que para a segunda etapa do curso eu vou precisar disso mais a determinação dos esforços, né? RBY vezes 6 menos 20,12 vezes 3, isso daqui igual a zero. Eu tenho que o RBY ele vai valer 10,06 kN e, consequentemente, o RAY ele vale 10,06 kN. Perfeito. Já determinamos as reações de apoio. Agora a gente parte para o cálculo dos esforços, né? Força cortante, força normal e momento fletor. Olha só, muito cuidado que a definição dos esforços é sempre associado a uma seção aqui, ó, a uma seção normal ao eixo. Então, não é uma seção aqui, é uma seção perpendicular ao eixo, tá? Olha só, uma situação que a gente poderia fazer, tá? Para facilitar a nossa vida, é justamente projetar, né, esses elementos aqui, que estão num sistema local XY, para um sistema, de um sistema local XY, para um sistema, de um sistema global XY, para um sistema local, né, que está associado, respectivamente, tangente e perpendicular ao eixo, que eu estou chamando aqui SY', ou poderia chamar aqui X', Y', tá, tudo bem? Pode ser uma solução, mas eu acho que dá muito trabalho fazer isso, né? Porque se tiver muita força, aqui tem pouca força, mas aqui você teria que projetar uma, duas, essa distribuída e essa outra concentrada. Mas, na verdade, o RAX é zero, né? Eu teria que fazer isso para 3 forças. Como eu faria isso? Olha só. Primeiro, eu vou pegar aqui, olha, da geometria, deixa eu vir aqui um pouquinho mais para baixo. Da geometria, eu consigo enxergar essa situação aqui, ó. Né? Eu vou ter um ângulo aqui, θ, valendo 26,57 graus. Isso aqui é fácil de se calcular. Tá? Eu tenho aqui, ó, 6 e 3, tangente de 3 sobre 6, arco tangente me dá 26,57. Eu tenho, numa situação, né, de equivalência estática, essa força aqui de 20,12 kN, só que eu vou pegar essa força de 20,12 kN e projetá-la aqui, ó, na direção tangencial ao meu eixo, e projetá-la na direção perpendicular ao eixo. Tá aqui, ó. Se isso daqui é θ, isso daqui também é θ. Ó. Por geometria, você vai conseguir fácil enxergar isso. É só baixar aqui, ó. Isso daqui é 90, aqui é 90 menos θ. Aqui dentro, 90 menos θ. Se isso daqui é 90 graus, isso daqui vale θ, tá? Então, aqui é θ, esse ângulo daqui 90 menos θ, esse daqui é igual, 90 menos θ, então aqui é θ. Então, se isso daqui é θ, eu consigo descobrir esse vetor e esse vetor fácil. Então, aqui vai ser, deixa eu só ampliar aqui,
para não ficar confuso. Vou desenhar na próxima página. Bem grande, para não ficar confuso. Vamos lá. Aqui eu tenho θ. Originalmente, eu tenho essa força daqui equivalente, né, de 20,12 kN. Eu estou projetando ela aqui nessa direção, né, e aqui nessa direção. Deixa eu cortar esse pedacinho aqui, né, aqui. Aí o que eu falei, né? Olha, isso aqui é 90, ó, né? Aqui esse ângulo vale 90 menos θ. Esse ângulo é igual. Isso daqui é 90, ó. Se isso aqui é 90 menos θ, então aqui dentro vale θ. E aí fica fácil eu descobrir esse vetor é dado pelo seno e esse vetor aqui é dado pelo cosseno. Ou seja, tangente é seno e normal ao eixo, né, cosseno. Então, basta eu pegar, né, esses valores, né, seno de 26,57, ó, seno de 26,57 vezes 20,12, isso daqui vai me dar, aqui, né, 9 kN. E fazendo a mesma coisa, só que por cosseno, aqui vai me dar 1,8. Olha o trabalho, que é isso. Eu estou mostrando, mas eu não recomendo. Não vou fazer por isso, não. Eu vou fazer com uma outra estratégia. Depois que eu faço isso, eu vou transformar isso em unidade de quilo, né, de força por unidade de força por comprimento. Eu vou pegar isso daqui e dividir pelo 6,71. Então, eu vou ter, né, na verdade, na minha estrutura inteira, né, que tem de 0 a 671, uma carga uniformemente distribuída, né, perpendicularmente, né, valendo eu tenho que pegar isso, 1,8 e dividir por 0,671. Eu vou ter por que eu estou colocando isso mesmo, ó, 9 dividido por 6,71, não, 9 dividido por 6,71, isso daqui me deu 1,34 para cá. Aconteceu alguma coisa aí, gente? Parou o compartilhamento? Deixa eu voltar. Voltou agora? Só confirma para mim, Wilson, no áudio. Alguém me confirma? Tá todo mundo vendo? Eu peguei esse valor de 9 e dividi por 6,71. Me deu 1,34. Então, aqui eu tenho 1,34 kN por metro. Aqui não é 1,8 não, tá, gente? Aqui é 18. Tem que fazer a conta direitinho, porque aqui é 18. Por isso que eu estava achando estranho esse valor que eu tinha calculado. Tá? Porque vai ser... Esse valor aqui é cosseno de 26,57, cosseno, vezes 20,12, que me dá 18. Isso mesmo, 18 dividido por 6,71. 6,71. Isso daqui me dando 2,68. Vou colocar aqui até de um outro valor. 2,68 transversal. Vai me dar um trabalho danado. Por que eu preciso fazer isso? Porque como eu já sei, os esforços eles precisam ser calculados para a força que seja normal ou tangencial ao meu eixo. Tá? Eu posso fazer isso. Inclusive, as reações de apoio.
que eu teria uma força, né, o de 10, 10 e tanto, né, eu teria, né, uma força de 9 para cá e uma força de 4,502 para cá, né? A mesma coisa aqui, uma força de 9, né, para cá e uma força de 4,052, porque 9 ao quadrado mais 4,05 ao quadrado, raiz, vai me dar os 10, 0,6, deixa eu fazer de novo, 9 ao quadrado mais 4,502, ou não é essa conta que eu tenho que fazer, quadrado, raiz, isso mesmo, me dá o 10,06. Para eu poderia calcular, né, os diagramas, né, fazendo essa situação. E agora, sim, essa situação é como se eu tivesse um problema agora deitadinho, ó, né? Ele deitadinho, e aí a gente segue na lógica que a gente fez a outra questão. Porque agora todas as forças, elas estão, né, ou tangente ou normal ao meu eixo estudado, né? Aqui e aqui, aqui e aqui. A gente não vai fazer assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, ó, vou desenhar em uma outra folha. Eu vou mostrar uma metodologia que eu acho que é mais simples. Vou pegar, né, o meu problema, separar ele em dois, porque eu sei que, né, no meu caso aí, nesse caso específico, eu preciso de uma única seção transversal e eu vou trabalhar com a seção à esquerda. Vou desenhar aqui a estrutura, tá? Original. Vou pegar aqui, colocar todas as cargas à esquerda da seção. Vou colocar aqui a estrutura inclinada. Vou colocar o carregamento que está à esquerda. Muito cuidado, que agora eu não posso pegar a carga de 20 e pouco e simplesmente colocar ela, tá? Não. Quando eu passo a seção, eu volto com o carregamento distribuído. Eu tenho aqui o carregamento distribuído no valor de 3 kN por metro. A seção, obrigatoriamente, que eu preciso estudar, ela é normal, aqui, ó, ao eixo, tá aqui. E normal ao eixo vai aparecer uma função força cortante, que eu estou colocando aqui no sentido, né, na convenção positiva, e uma função, força normal, desculpa, e uma função força cortante aqui, ó, que eu vou colocar no sentido também da convenção positiva. É claro que nessa seção aqui vai me aparecer um momento também, mx, que eu estou colocando, tá, aqui. Vai poluir aqui um pouquinho o desenho, mas não tem problema. Eu tenho aqui a minha coordenada local S e eu tenho o meu referencial, né? O S associado aqui, né, à minha seção vermelha perpendicular ao eixo, e eu tenho também aqui, ó, a minha coordenada X, né, associado aqui a essa situação. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Preto, vai. Aqui, ó, em relação a um sistema global aqui, ó, que eu estou colocando aqui, ó, XY, tá? Ou seja, de referência. Não vou nem colocar X aqui, porque senão vai confundir com esse X. É um sistema, né, paralelo, eu vou colocar aqui, ó, é um sistema paralelo X' e Y', tá? O sistema original, para referência aí, né, de variação do meu problema, ele está colocado aqui no ponto que eu denominei de A, né? E esse daqui, né, esse X estrela e esse Y estrela, eles são paralelos, respectivamente, a X e a Y. E o que eu quero com isso? O que eu quero com isso é o seguinte, na verdade, compor, né, inicialmente, as forças à esquerda desse ponto aqui, né, de análise, né, na direção X estrela
e y estrela. Depois, veja, se eu tiver o resultado em x estrela e y estrela, se eu tiver uma relação de transformação, eu posso transformar essas forças no cortante e na força normal. Basta eu saber o ângulo, né? O ângulo de rotação entre esse sistema, que é igual ao ângulo que eu tenho aqui, que vale quanto? 26,57 graus. E aí, de novo, eu vou trazer aí, no meu problema, o que a gente chama de matriz de rotação, que a gente já utilizou para CG, a gente já utilizou para inércia, e de novo a gente está aplicando essa danada da matriz de rotação. Eu vou escrever aqui meu sistema, né, a minha função, toda em função de x, né? E para isso, veja, observe que essa força daqui ela está associada à coordenada S. Então, de alguma forma, eu tenho que transformar, não é, essa relação da coordenada S com a coordenada x. Isso também eu consigo por meio, não é, da geometria do problema. Eu sei que 3 está para 6, assim como essa altura daqui, ó, que eu estou destacando, que eu vou chamar de interrogação, ela está para o x, né? Para o x, que é a coordenada que eu estou escrevendo aqui. Disso daí, né, eu consigo, né, definir que a interrogação ele vale x sobre 2, e finalmente eu consigo relacionar a coordenada S, né, com a coordenada x por Pitágoras. Né? Eu sei que S aí vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado, que vai me dar x ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho aqui que a coordenada S vale raiz de 5x sobre 2. E aí, sim, com esses elementos, eu consigo fazer, né, o somatório das forças em x e em y para recuperar o FR estrela e o FRY estrela. E, por meio da transformação aqui, conseguir finalmente escrever a força normal e a força cortante. O momento fletor é fácil, porque o momento fletor independe do eixo, né? Porque a tendência de giro é em torno do eixo Z, que é perpendicular tanto ao sistema de coordenada aqui, não é? Que é esse aqui, NX, VX, quanto, né, ele é perpendicular ao sistema de coordenadas x estrela e y estrela, então não tem importância nenhuma. O problema aqui é calcular N e V. Tá? Então, eu vou calcular agora a somatória das forças em x à esquerda. Né? O que eu tenho é somente o FR x estrela aqui igual a 0. Ou seja, eu não tenho nenhuma força, né, na direção x estrela aqui. Tá? Somatório das forças em y igual a 0. E aí eu vou ter o 10,06, né, ó, o 10,06 menos o 3 vezes, né, essa relação que é o S com o X, né, menos 3, que é a força distribuída, vezes o comprimento, que é o S, que é 5 sobre 2x, ou seja, o S escrito em termos de x. Por quê? Porque a função que a gente vai encontrar é uma função em função de x, ou seja, essa função aí, o x, ele está variando de 0 a 6 metros. Eu poderia fazer no S? Poderia. Foi essa situação que eu acabei de descrever aqui. Tá? Mas para isso você vai ter que projetar todas as forças na direção tangencial e na direção normal ao meu eixo. O que eu estou fazendo aqui é uma condição que eu não preciso disso. Tá? Eu resolvo tudo no sistema XY. Tá? Mais o FRY. Estrela, isso daqui igual a 0. Ou seja, o FRY estrela, ele vale 3 raiz de 5 sobre 2x menos 10,06. E a transformação que a gente vai escrever agora, vou aqui escrever aquela aqui apertado para a gente conseguir aproveitar as informações. O que eu quero é isso,
O que eu tenho, gente, é isso daqui, ó. FRX estrela e o FRY. Eu consigo levar essa informação para essa informação a partir de uma matriz de transformação, cujas entradas elas são, respectivamente, o cosseno do ângulo que esse eixo daqui faz com esse, respectivamente, no sentido anti-horário, né? Então, é o cosseno... Olha, veja, isso daqui tem 26, né? Esse ângulo daqui tem 26,57. Então, o que eu vou pegar é, olha só, é o cosseno entre NX e FRX. É o cosseno de NX e FRX, ou seja, é 360, né? Ó. Deixa eu colocar aqui para não poluir o desenho. Vou colocar eles aqui separado, tá? Eu tenho aqui, ó, o N e o V, e em preto eu tenho FRX e FRY. A informação que eu tive foi essa e essa. E a partir dessa informação, eu quero obter essa daqui, a partir dessa transformação. Aqui vale o θ, que é 26,57. E esse elemento daqui, né, é o cosseno entre esse eixo e esse no sentido anti-horário, ou seja, é o cosseno desse ângulo daqui. Ou seja, tudo tem 360 menos 26,57, então é 360 menos 26,57, me dá 333,43, cosseno me dá 0. Então, aqui é cosseno de 333 alguma coisa, me dá 0,894. Esse outro elemento daqui é o cosseno entre esse eixo e esse eixo daqui. Então, é o cosseno entre esse eixo, olha só, é o cosseno entre esse eixo e esse eixo. Se aqui é θ, aqui vale 90 menos θ. Então, é 90 menos 26,57 cosseno me dá 0,4471. Então, 0,4471. Esse outro elemento daqui é o cosseno entre V e FRX estrela. Então, é o cosseno de V e FRX estrela, né? Então, aqui também vale 90 menos θ. Então, aqui a mesma coisa, 0,4471. E, finalmente, esse último termo daqui, que é o cosseno entre V e FRY estrela. Ou seja, é esse ângulo... Opa, é esse ângulo daqui até aqui. Então, é 180 menos θ, né? Porque é 90 mais 90 menos θ. Então, é 180 menos 26,57. 26,57. Que me dá 153, cosseno me dá menos 0,89 menos 0,8945. Perfeito. Agora, basta eu multiplicar linha por coluna, e eu já tenho as minhas funções força normal valendo 0,44, né? 7, 1, aí eu não lembro quanto eu coloquei, eu tô 3 raiz de 5 sobre 2, x menos 10,06, deixa eu ver quanto eu coloquei aqui o cosseno, foi 0,4471, certo? A minha função força cortante, valendo
menos 0,8945 vezes 3 raiz de 5 sobre 2x menos 10,06. Aí, compactando aí essas contas, eu vou ter 1,50x menos 4,50. E o v de x me dando menos 3x mais 9. Veja que são funções que não são constantes, são funções lineares. Eu preciso enxergar se existe variação, se existe zero da função, e vai existir, né? Nesse caso aqui, o x é 3, e nesse caso aqui, 4,50 dividido por 1,50 me dá 3. Ou seja, para x igual a 3, eu vou ter mudança tanto na força cortante quanto na força normal, ou seja, ela vai sair de tração e vai para compressão, né, na força normal. E, finalmente, o momento fletor, a função momento fletor, ela pode ser determinada pelo somatório, né, olha, somatório dos momentos na seção 1. Então, na seção 1, o cortante e a normal não me dá momento, porque eles passam lá. Então, o que é que eu vou ter? Né? Menos 10,06 vezes o x, mais o 3 raiz de 5x, né? Sobre 2, que é a força distribuída, essa daqui, ó. O que é que eu estou fazendo? É 10,06 vezes x, 3, né? Vezes a raiz de 5 sobre 2, né? X, que é a força, e essa força está localizada na metade aqui, ó, na metade aqui, né? Aí eu faço novamente, né? Eu vou ter aqui, essa força daqui, ela vai valer 3 raiz de 5 sobre 2x, e ela está a que distância daqui para cá? Ela está a x sobre 2. Tá? Ela está na metade. Então, por isso, dessa conta aqui, ó, 3 raiz de 5x sobre 2 vezes, né, ó, vezes x sobre 2. Isso daqui me dá todo o momento. Mais o momento na seção, que eu estou considerando ele, né, positivo, mx, isso daqui igual a zero. E aí eu tenho a minha função momento fletor, que vai ser quadrática, né? Para fazer sentido, né? Porque eu já sei que, olha só, dm dx me dá o v é linear, então o momento tem que ser uma função quadrática. Então o momento ele me dá 10,06 menos 3 raiz de 5, né? 4x ao quadrado. Da mesma forma, eu preciso encontrar os zeros da função desse problema daqui. O zero da função desse problema, né, vai ser, se x for zero, ele não, aqui tem alguma coisa errada aqui nessa função. Calma aí. Está faltando um x aqui, né? Está faltando um x. Por isso que eu estava vendo que estava faltando alguma coisa aqui. Para x igual a zero, eu vou descobrir os zeros da função, né? Os zeros da função são justamente 0 e x igual a 6. Né? Para x igual a 0, a função zero, e para x igual a 6, a função zero. Eu vou desenhar agora os diagramas. Os diagramas eu lembro para vocês, tá? Vou desenhar aqui, ó, diagrama de esforço normal, ou força normal, não lembro como eu originalmente tinha chamado no exercício anterior. Não vou colocar sigla para eu não colocar aqui, ó. Força normal. Tá, vamos lá, rapaz. Força normal. Então, força normal. Para esse problema, né, sempre, né, para qualquer problema, o diagrama sempre tem que ser desenhado em cima, né, em cima do eixo da barra na inclinação que ela está disposta originalmente, tá? Então, aqui eu tenho o eixo inclinado.
eu tenho o eixo inclinado. E eu sei aqui que o meu diagrama, nessa situação, ele vai sair, né, pelas funções que eu encontrei. É só você ir variando aí o x. Ele vai sair, ele vai sair, né, de menos 4,5. Depois é só com você comparar com o que a gente tinha feito lá, né, em termos de projeção inicial e da determinação. Ele vai, né, em compressão até x igual a 3, ó, até x igual a 3. Né, e depois ele muda para tração, né, no valor também, isso aqui é uma reta, tá? No valor de 4,50 kN. Então, aqui, nessa barra, é isso mesmo, né? Nessa barra eu tenho um trecho tracionado, né? Daqui até x igual a 3 é compressão e de 3 para 6 é tração. O diagrama, né? Força cortante, força cortante. A mesma coisa. Tenho aqui os dois pontos. Ele vai sair, né? Ele vai sair de 9 kN. Ele zera em 3 e depois muda aqui para 9 kN também. Então, ele sai de 9 kN, né, numa situação positiva e em 3 metros ele muda, né, ele zera e muda o sinal para 9 kN numa tendência de corte negativa. E, finalmente, o diagrama de momento fletor ele sai de 0, varia parabolicamente para 0, ou varia parabolicamente, e volta para 0. Aqui, em x igual a 3, ele vai ter o momento máximo, é só você calcular na função aí que foi dada, que vale 15,10 kN metro. Isso daqui eu estou considerando o momento positivo, tá? Ele traciona embaixo, né? Se eu pensar naquela lógica lá, isso aqui é 3 metros, tá? Em 3 metros ele tem o valor máximo de momento, que faz sentido com a relação diferencial, né? Porque eu sei que a derivada do momento em x me dá o cortante. Se a cortante é nula, o que é que acontece com isso daqui? Derivada de uma função igual a 0. O que é que você aprendeu lá em FUV? Eu tenho um valor extremo, né? De máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui é um valor de máximo. Tá? A derivada de uma função igual a 0, eu consigo encontrar o extremo da função. A derivada segunda, o sinal dela me mostra se é de máximo ou de mínimo. Eu sei que aqui a derivada primeira me dá um extremo da função, né? Desculpa. Né? E aí, com o sinal da segunda derivada, eu sei se é de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui, a gente está enxergando, né, que é de máximo. Bom, próxima semana a gente vai fazer mais exercícios. Tem 2 momentos síncronos para a gente fazer mais exercícios. Mas eu peço encarecidamente que depois da avaliação, né, vocês comecem a assistir os vídeos de exemplos de determinação de diagramas de esforços para as outras situações que eu já coloquei no vídeo. E essas coisas, elas só amadurecem você fazendo, né, atividade, você fazendo lista, você fazendo exercício. Não vai aqui de uma hora para outra, né, eu consigo entender tudo. Não, não é assim. Wilson, eu acho que não vai dar tempo a gente responder, né, todas as questões aqui que você colocou, as duas, mas eu vou na questão da treliça tentar aqui dar uma dica. Perfeito?
Deixa eu colocar aqui o desenho da treliça. Deixa eu recortar. Por que você ficou com dúvida nessa questão? Qual foi o problema? Tem áudio para comentar? Veja, essa questão daqui você pode resolvê-la, né, pelo método nós, pelo método da seção. Eu acho mais prático resolver pelo método da seção, porque ele só quer duas barras. Essa, né, e a CF. Então, o que é que eu faria aqui? Por exemplo, para calcular a CG, eu passaria um corte aqui na minha estrutura e pegaria a esquerda, né, da estrutura para resolver. Né? Aqui eu teria o quê? Fácil, fácil. Aqui eu teria o quê? Né? Eu teria, olha só. Eu teria aqui o ponto A, 4 kN para baixo. Pressa inimiga. 4 kN, né? Aí eu tenho o ponto B. Aí eu cortei, né? Apareceu a força FBC, que eu estou assumindo que é de tração. Né? Eu tenho uma força aqui de 2 kN. Eu tenho essa outra barra aqui, não é? Eu tenho essa barra AG, mas ela não está cortada. Eu tenho a barra BG. Eu cortei essa barra aqui, que foi a barra FGC. E eu cortei essa barra aqui, FGF. Eu vou ter todos esses ângulos daqui, ó, eu consigo facilmente calcular esses ângulos. Né? Consigo calcular esse ângulo, consigo calcular esse ângulo, consigo calcular, né, esse ângulo, e aí eu posso fazer, né, somatória das forças em x0, somatória das forças em y0, somatória dos momentos em torno, por exemplo, desse ponto, encontrou FBC, não é pedido na questão, mas com FBC determinado, com essas duas equações eu consigo determinar FGC e FGF. GC ou CG já é uma questão, né? Já é um item pedido. E depois eu passaria um corte aqui, ó. Ele pede a CF, né? Eu passaria um corte aqui, ó. E pegaria também o lado esquerdo da seção e calcularia com um conjunto de equações de equilíbrio também essa força CF. Qual foi o problema de você pedir isso daqui? Agora tem uma questão, né? Se você tentar calcular as reações de apoio aqui, vai ter problema, né? E aí você empaca nisso daí. E aí eu não quero. Aí, por que eu não passei o corte e peguei o lado direito? Para analisar. Porque eu vou ter essas reações de apoio. Só que aqui eu tenho 4 reações. E eu só tenho 3 equações de equilíbrio. Eu não consigo calcular essas reações de apoio. Foi isso daí que deu pau? Foi isso, Wilson? E a outra questão eu também achei muito tranquila. A outra questão que você pediu, que foi essa daqui, ó. Ele te pede aqui para você calcular P e a resultante de tal forma que a resultante ela seja vertical. Então, eu tenho isso daqui vertical, e aí eu vou projetar isso daqui. Eu tenho uma resultante. Por trigonometria, eu consigo calcular todos esses ângulos daqui, ó. E por lei dos senos, calcular esse R e esse P. Eu acho que o pessoal dos grupos aí conseguiu fazer essa questão tranquilamente. Tudo bem? Vou parar aqui a lousa e conversar com vocês um pouquinho. Então, a prova ela vai ser postada amanhã à noite, tá? Vou postar a prova amanhã à noite e vocês têm até o dia 3 para resolver. Vocês escutaram, né, o meu áudio, né, que eu coloquei, né, hoje. Espero que vocês realmente, né, compreendam que só tem que estar
nome de aluno que efetivamente contribuiu para as questões, tá? Tudo bem, Wilson? Tô vendo que o pessoal todo já me abandonou aqui. Não sei se foi por conta da dificuldade do tópico, né? Mas é isso mesmo. Vai estar gravado, o pessoal depois vai buscar, né, a gravação aí, tá? Vou finalizar aqui a gravação, tudo bem? Então até a próxima semana, né, com os momentos síncronos da próxima semana, né, no restante da semana vocês vão fazer a primeira avaliação somativa.